O Centro Espírita Paz José Cambinda convida a todos, independente do credo, a participarem da corrente Elos Unidos, para fortalecer ainda mais as inúmeras correntes que já estão sendo realizadas, visando ao bem-estar de todos os seres da nossa casa e do planeta Terra, nesse momento tão desafiador. Todos os dias, pare por 3 minutos às 18 horas, eleve seu pensamento e faça uma prece. Juntos, somos mais fortes. Boa noite a todos, sejam mais uma vez muito bem-vindos à nossa reunião virtual, hoje quarta-feira, 24 de maio de 2023, e iniciamos com a nossa prece como uma forma de relaxar as nossas mentes e os nossos corpos. Deus, luz do mundo, Jesus, farol a nos guiar no meio da escuridão criada por nós mesmos. Só temos a agradecer por mais essa oportunidade de aprendizado e de trabalho de caridade. Agradecemos por estarmos unidos, ainda que de forma virtual, nessa noite. E pedimos que nossas mentes possam estar abertas para todo o ensinamento que nos será trazido nessa noite e para que possamos ter a determinação de colocar em prática tudo aquilo que nos for ofertado. Agradecemos pelo amor que vocês disseminam não apenas em nós, em nossa vida, na vida daqueles que amamos, mas por todo esse amor disseminado em todo o planeta. Que assim seja. Faremos agora a leitura da página para reflexão do livro Minutos de Luz, de Ariston Teles, pelo Espírito Pastorino. Paz. A paz existe independentemente de aparências externas. Viver em paz é um direito, mas isso somente será possível na medida em que você souber colocar suas ideias e sentimentos a serviço do bem, distribuindo esperança, força e bem-estar aos companheiros carentes. A paz nasce da consciência tranquila. Quem se harmoniza com as leis da vida encontra a todo instante motivos para viver contente. Lembre-se, viver em paz é um direito. Não se compra, conquista-se. Na noite de hoje, teremos mais uma vez o nosso irmão Rogério, que falará sobre o tema O Cristo Consolador. Senhor Jesus, Pai de amor e misericórdia, mais uma vez estamos reunidos em Teu nome, em nome de Deus, nosso Pai, a fim de que possamos fazer um estudo da mensagem da doutrina espírita baseada no Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 5, o Cristo Consolador, para a querida casa de Pai José Cambinda, a quem saudamos todos os companheiros e todos aqueles que estão assistindo essa palestra. Que nosso Senhor Jesus Cristo, a falange de Pai Cambinda, possa envolver a todos em vibrações de harmonia e de paz, e que possamos, nesse momento, dedicar o nosso pensamento a esse estudo. Que assim seja.
os espíritos oferecem a Kardec a passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 11, os versículos 28 a 30, onde Jesus diz: Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. O palestrante Aloísio Elias de Uberaba faz um estudo minucioso do Evangelho de Mateus e a gente encontra as palestras dele gravadas na internet. E ele tem esse hábito de fazer esse estudo minucioso e vai capítulo a capítulo, às vezes versículo a versículo, bem detalhado. E é mais ou menos assim que a gente vai tentar entender esse capítulo 5, o Cristo Consolador. Mas antes, o que é o Cristo Consolador? Jesus é o Cristo Consolador? Então a gente foi pesquisar e achou no dicionário do latim Christer, derivado do grego Christos, que significa ungido, que por sua vez se origina do hebraico Mashiach, que significa Messias. Quando a gente estuda o Antigo Testamento, a gente vem desde Moisés, passando por todos os outros profetas, livro de Reis, Elias, Eliseu, Davi, Salomão, todos eles têm algumas passagens em que falam da promessa de Deus de enviar um Cristo, um Messias. E se a gente for mais profundamente desde o início das Escrituras Sagradas, Gênesis, quando o homem sai da vida material, do mundo primitivo e começa a nova etapa no mundo de provas e expiações, quando ele deixa de ter uma vida puramente material, instintiva e começa a fazer uso da sua inteligência, surge em cena Adão e Eva. E a partir daí, a gente percebe que o homem avança evolutivamente. Ele começa a ter consciência de si, começa a desenvolver sua inteligência, começa a desenvolver sua individualidade e percebe o bem e o mal, o certo e o errado. E é onde Deus dá a ele a missão de, através do trabalho, evoluir. E aí ele sai do paraíso. Sair do paraíso nada mais é
do que a gente sair para viver experiências. E a doutrina espírita explica isso para a gente através das reencarnações. A gente mergulha no mundo material para viver experiências. Mas Deus nunca nos abandonou, nos criou e nunca nos abandonou. Sempre esteve conosco, nos orientando o que é certo, o que é errado e nos corrigindo. E sempre conversou com a gente, quer seja por fenômenos mediúnicos, por vozes, quer seja através de fenômenos psicofônicos, em que alguns homens, denominados profetas, ouviam-lhe a voz e transmitiam ao povo a sua vontade, o seu recado, os seus ensinamentos, as suas instruções. E a gente vê que durante todo esse tempo, nas várias gerações, os homens, ora seguiam a Deus fervorosamente, ora viravam-lhe as costas para satisfazer os seus impulsos materialistas. E num determinado momento, o povo sentiu a necessidade de ter um rei, mas nós já tínhamos o Deus único que nos assistia. Mas tanto insistiram que foi dado ao povo hebreu Saul por rei. Mas Saul desobedeceu às leis de Deus e acabou perdendo a vez para Davi. Davi, por sua vez, querendo se manter firme nas leis de Deus, não quis fazer mal a Saul, mas Saul perseguiu. E assim foi, várias outras gerações. Salomão sucedeu Davi, os filhos de Salomão brigaram pelo trono, e outras gerações, e ora agradavam a Deus, ora se afastavam de Deus. E assim o povo hebreu foi necessitando de expiações para poder se redimir. Mas Deus nunca nos abandonou e sempre prometia o Messias, até que veio Jesus. Se declarou, foi perseguido já criança, na adolescência demonstrou conhecimento junto aos doutores da lei e na vida adulta vive uma vida totalmente voltada para fazer a vontade de Deus, na mais perfeita paz, na mais perfeita humildade, no maior espírito de fraternidade. Toda a sua vida foi exemplo de amor e de caridade. Curou, ajudou a vários espíritos. Ajudou a menina, filha do centurião, que já tinha sido dada por morta. Ajudou a viúva que estava enterrando o filho e ajuda ele a retomar a vida. Retornou com Lázaro. Vários cegos foram restabelecida a visão, entre eles Bartimeu, a hemorroísa. Toda a sua vida ele assistiu a todo mundo. E ainda assim, os doutores da lei não viram nele o Messias e ele foi crucificado. Caiu numa cilada, traído por um dos seus discípulos.
mas ressuscitando ao terceiro dia, demonstrou a continuidade da vida. E assim foi confundido com Deus. Mas a própria Escritura mostra que são fenômenos naturais, possíveis. Elias também foi arrebatado de uma maneira diferente, ou comentada de uma maneira diferente, a sua morte, o seu retorno à vida espiritual, tendo sido arrebatado aos céus. Também foi poderoso e fez muitos prodígios, muitos fenômenos mediúnicos. Eliseu, que lhe sucedeu, previu que uma mulher estéril daria à luz. E mais tarde, o filho dessa mesma mulher adoece de morte. E ela invoca ele, dizendo que não havia lhe pedido a maternidade, mas se a maternidade lhe foi dada, porque ele estava sendo tirado agora. E aí Eliseu ora a Deus 3 dias sobre o corpo do filho dessa mulher, até que ele recuperasse a vida. Então são demonstrações de que o que se chama de milagre não é milagre. São fenômenos mediúnicos que o Espiritismo vem explicar para a gente através do magnetismo, através do esclarecimento, através da nossa evolução, que é perfeitamente possível a gente manipular fluidos e promover o bem aos semelhantes. Mas, retornando ainda à questão do Cristo, a gente viu que o que significa Cristo, e em Israel era comum essa unção com óleo que servia como sinal para expressar o recebimento de um encargo da parte de Deus. Então, logo, o Cristo era um ungido do Senhor, era alguém com a missão de trazer uma mensagem divina. E Consolador significa aquele que invoca a causa do outro. Também em alguns textos vem a palavra Paracletos, que ajuda o outro, defendendo, confortando, alivia, ameniza, conforta a aflição ou a contrariedade de alguém. A partir daí, a gente entende qual é a missão de Jesus, porque ele agia assim. E para comprovar quem ele era, toda a sua existência, ele seguiu tudo que estava descrito no Antigo Testamento sobre a sua vinda, sobre a vinda do Cristo. Mas para a gente saber que Jesus é o Cristo, tem uma passagem dele que diz: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave. E eu sou brando e pacífico. Não exatamente nessa ordem, mas ele diz isso. E a gente vai detalhar isso. Então, quando Jesus diz, vinde a mim, ele está nos convidando a caminhar e dar a direção dessa caminhada. É para caminhar na sua direção, porque ele se põe à nossa disposição como mestre para nos ensinar, para nos orientar o caminho seguro da evolução, do caminho do bem.
quando ele diz: vós que estáis aflitos e sobrecarregados, é que ele sabe que a vida, que as experiências da vida que vão nos fazer evoluir, ele sabe que a vida nos impõe por si só a necessidade do esforço, do trabalho, do sustento, e algumas situações exigem um esforço ainda maior. Daí as aflições, o sentir-se sobrecarregado. O Espiritismo nos elucida que nossas atitudes do passado podem amenizar ou sobrecarregar essas aflições no presente, de acordo com a nossa conduta, de acordo com as nossas escolhas, de acordo com a gente fazer o certo ou fazer o errado. E a necessidade da vida social, da convivência com os semelhantes, provoca isso. Quando ele diz: eu vos aliviarei, promete para nós assistência, conforto e amparo. Para tal nos pede duas coisas: tomar sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou brando e humilde de coração. E aí, o que é o jugo? Peça de madeira para atrelar bois à carroça ou ao arado. Canga, parelha de bois. Em sentido figurado, significa submissão, obediência, autoridade. Era comum os mestres ensinar os seus discípulos, que na época eram chamados de talmidim, talmidim, os discípulos, no plural, e talmide, um discípulo. E aí eles então subjugavam, sujeitavam, faziam que os talmide, que os discípulos os obedecessem, exerciam autoridade ou domínio sobre eles, porque lhes impunham algumas regras para o aprendizado. Então, daí vem essa expressão. No latim, jugum. Jugo, em latim, é jugum. No grego, zygon. Conjunto de regras. Logo, o jugo de Jesus, que ele impunha, era a brandura e a humildade. Para a brandura, o equilíbrio, para a humildade, a obediência às leis de Deus. Porque o povo daquela época, e nós ainda hoje, somos muito impetuosos, impacientes, impulsivos, nos deixamos levar pela ira, pela rebeldia. E então ele diz que o jugo dele é suave, porque é brando e humilde de coração. E o desafio é justamente manter-se equilibrado e racional durante as situações extremas, graves, nas horas difíceis. Não se levar pela emoção, raciocinar no certo, no bem. Quando nos influenciamos, nos deixamos envolver em vibrações desequilibradas, sentimos a carga emocional, energética desagradável que consome a nossa energia vital
e nos abate. A gente não vê isso na literatura espírita? A gente não vê a influência dos espíritos desencarnados sobre nós, agindo sobre nós porque ainda não souberam perdoar, porque ainda estão presos aos vícios, porque ainda estão presos a situações do passado e se sentiram prejudicados? Porque a gente age egoisticamente com orgulho, e aí a gente sofre essas influências. A gente não aprende isso no Livro dos Espíritos, que sofremos as influências uns dos outros? Então a gente deve se esforçar para manter o equilíbrio, se esforçar para manter uma vibração equilibrada, se esforçar para perceber a influência dos bons sobre nós e não nos deixar levar pelas influências desses que ainda se comprazem no erro. O Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, Jesus diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando Jesus diz que é o caminho, ele exemplifica, vive, age, interage, fazendo aos outros tudo que gostaria que lhe fizesse. Ama, consola, conforta, cuida, cura. Não foi essa a sua vida? Não é isso que está em todas as passagens dos 4 evangelhos? O início da sua jornada começa com um toque sutil da sua mãe, pedindo a ele que ajudasse, porque numa festa de família, numa festa de casamento, havia acabado o vinho. Ele ainda questiona ela, dizendo que não tinha chegado a hora dele, mas ela, exercendo a sua autoridade de mãe, ordena aos servos que preparassem as vasilhas com água, e aí ele vai lá e transforma a água em vinho. E logo a partir dali ele sai, recruta os discípulos e começa a sua jornada de peregrinação pela Judéia, pela Galiléia, pela Samaria, né? E aonde ele vai, a gente conhece o famoso discurso dele, o Sermão das Montanhas, em que ele fala das bem-aventuranças, de consolar os aflitos, consolar os humildes, consolar os que sofrem. E como é que é esse consolo? Ele não promete o consolo para agora, mas para a vida futura. Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que sofrem, serão consolados, terão justiça no futuro. A gente resgata hoje, passa com resignação pelas experiências dolorosas, sofridas, com fé em Deus, com confiança, sem revidar o mal com o mal, e aí a gente retorna à pátria espiritual mais fortalecido, mais firme na fé, na confiança, na compreensão da vida e pela continuidade da vida que ele exemplificou quando foi martirizado no madeiro e no 3º dia retornou, mostrando a continuidade da vida. Assim, ele pede que a gente resista até o fim, não ceda às tentações para merecer uma vida melhor. Quando ele diz que é a verdade,
Ao procurarmos e estudarmos seus ensinamentos, que se dizem em concordância com as leis de Deus, se atentarmos para a doutrina espírita, para o que está no Livro dos Espíritos, vamos encontrar os ensinamentos do Espírito de verdade, explicando os ensinamentos de 2000 anos atrás trazidos por Jesus. E ele diz, numa das suas mensagens: venho como outrora aos transviados filhos de Israel. E aí ele volta explicando as mensagens, aquilo que Jesus falou veladamente com relação à vida futura, porque aquele povo ainda era muito endurecido e não compreendia, tinha uma vaga noção do que era a ressurreição. Agora o Espírito de verdade e toda uma pleiade de espíritos vem trazer para a gente a verdade da vida espiritual, a verdade da pluralidade das existências, das reencarnações, da necessidade da transforma íntima, nos convidando, nos estimulando, nos confortando diante das nossas dificuldades, para que a gente siga no caminho do bem e do amor, para que a gente saia desse círculo vicioso de repetição no orgulho, no egoísmo, falindo a cada encarnação, que a gente consiga ter autonomia sobre nós mesmos e vencer essa influência perniciosa do orgulho e do egoísmo. Quando ele diz que é a vida, ele está demonstrando como podemos ser transcendentes, vencedores do mundo, superando a influência da matéria. Allan Kardec, quando decodifica a doutrina dos espíritos, presidida pelo Espírito de Verdade, descortina verdades antes incompreendidas que Jesus falava de forma velada. O intercâmbio, os fenômenos, as leis morais, a continuidade da vida, a possibilidade de evolução, a reencarnação, a realeza de Jesus, a consolação com a vida futura. Em obras póstumas, desfaz a confusão sobre a natureza de Jesus, buscando nas afirmações dele mesmo para sustentar sua humanidade e para demonstrar sua evolução, desfazendo as ideias pessoais de alguns teólogos que fizeram dele Deus. E ele faz questão de dizer que ele é submisso a Deus. E em obras póstumas a gente vê que não faz sentido Jesus ser Deus, porque ele estaria desmentindo essa ordem de Deus de enviar um Messias para exemplificar toda a trajetória, porque aí ficaria aquela coisa, para ele é fácil, ele é Deus, nós somos seres humanos, temos mais dificuldades. Não, ele é capaz porque se aperfeiçoou, e ele diz para a gente: vós sois deuses, deixe brilhar a vossa luz, tudo que eu faço, vós também podeis fazer e ainda mais. Então, só precisamos caminhar, só precisamos ser brandos e pacíficos para seguir as leis de Deus e para que a gente possa evoluir, para que a gente possa se aperfeiçoar. Então, meus irmãos, que a gente possa, diante dessas reflexões, guardar essas informações, buscar nas obras básicas que Allan Kardec, num esforço de vida, decodificou para a gente, que a gente possa, na meditação das Escrituras, se esforçar para sermos pessoas melhores,
para reprimir em nós, transformar em nós essas emoções, esses sentimentos imperfeitos que trazemos. Que a gente possa sair desse medo de agir, que a gente possa ir ao encontro de Jesus confiante que Ele vai nos confortar, vai caminhar conosco, nos ajudar na caminhada, na evolução em direção a Deus. Então, meus irmãos, que a gente possa retornar aos nossos lares, imbuído desses ensinamentos e colocar em prática dia a dia, perseverantemente, a nossa fé, o nosso esforço de transformação. Que Jesus nos ampare e nos ilumine. Obrigado à Casa de Pai José Cambida pela oportunidade, mais uma vez. Toda vez que eu me apresento aqui, é uma oportunidade de estudo para mim mesmo, diante das minhas dificuldades íntimas do dia a dia. Obrigado, meus irmãos. Que Jesus nos abençoe a todos, abençoe a Falange de Pai José Cambida, nas atividades que mantém na casa, no esforço de assistir aos semelhantes. Muita paz a todos. Nesse momento, pedimos que todos elevem os seus pensamentos, atraindo esses espíritos que precisam de um pouco de esclarecimento e de muito amor. Sejamos nós um instrumento desse amor, atraindo-os para a nossa casa, para que eles possam receber toda a energia possível e necessária para que tenham o melhor entendimento da situação que se encontram nesse instante. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde haja ódio, consenti que eu semeie amor. Perdão, onde haja injúria. Fé, onde haja dúvida. Verdade, onde haja mentira. Esperança, onde haja desespero. Luz, onde haja treva. União, onde haja discórdia. Alegria, onde haja tristeza. Ó Divino Mestre, permiti que eu não procure tanto ser consolado quanto consolar, compreendido quanto compreender, amado quanto amar. Porque é dando que recebemos, perdoando é que somos perdoados, e morrendo é que nascemos para a vida eterna. É o momento de recebermos as vibrações da falange indiana, que já está a postos, pronta para energizar as nossas águas, nos doar as vibrações necessárias para o nosso refazimento. Para isso, pedimos a todos que descruzem os braços e as pernas, adotando uma postura o mais confortável possível, para que possamos extrair
o melhor desse momento. É com muita alegria que chegamos ao final de mais esse trabalho, na certeza de termos recebido os ensinamentos necessários para que possamos seguir em frente, dando um passo a mais em nossa caminhada. Sabemos que ainda não temos condições de evoluir tanto quanto gostaríamos, mas devemos ficar felizes com os pequenos passos, com as pequenas vitórias que conseguirmos. E tudo isso só é possível pela presença amada dos nossos anjos de guarda, esses protetores que nos acompanham em todos os momentos, a quem nesse instante agradecemos, assim como agradecemos a Jesus e a Deus por mais essa oportunidade no plano terrestre. Que assim seja. Projeto Caminhar nos ajude a ajudar.
Há 70 anos atrás, aproximadamente, o Centro Espírita Pai José Cambinda iniciava as suas atividades espirituais e trazia junto a saúde, através da maternidade da mãe pobre, que ainda está na lembrança de todos nós. Pouco tempo depois, a Casa de Cambinda lança o ramo de alimentação, distribuindo cesta básica a famílias carentes, atividade que perdura até hoje. E agora, no segmento educação, estamos com o projeto Caminhar, destinado a reforçar o estudo dos jovens para que eles tenham oportunidade de cursar os institutos Senai, Sesc e dali seguir uma carreira para a oportunidade no mercado de trabalho. Essa atividade é importantíssima nesse momento, porque estamos tentando quebrar um elo da dependência para o elo da produtividade. E como sempre, contamos com a ajuda de todos vocês que sempre nos ajudaram. Nada é possível só. Juntos somos mais. Projeto Caminhar, a realidade do amanhã. E assim, nós encerramos mais esse trabalho e convidamos a todos para que possam estar presentes na próxima semana. Que tenhamos todos uma noite de muita paz.